Seja bem-vindo a essa forma de compartilhamento de informações sobre a psicologia no nosso dia a dia. Bom, como eu falei no vídeo anterior, a gente passa por uma série de situações, ansiedade, pânico, depressão, e tudo isso faz com que às vezes a gente não tenha forças para tentar buscar informações sobre o que é cada uma dessas situações e como a gente pode resolver, como a gente pode aliviar esses sintomas. Então a gente vai falar hoje aqui sobre as emoções. Para que a gente possa entender cada uma dessas situações que ocorrem no nosso dia a dia, a gente precisa saber o que são as emoções, saber reconhecer cada emoção e como que elas fazem, o que elas fazem para que a gente possa utilizar elas da melhor forma possível. Você sabia que cada emoção tem um propósito? Pois é, elas existem por um propósito. Não é por acaso que a gente tem a alegria, a tristeza, o medo. A gente vai saber aqui o que cada uma dessas emoções nos proporciona, qual é a sua reação física e também qual é o propósito delas, tá? Você já assistiu o filme Divertidamente? Pois então, a gente vai usar a mesma nomenclatura do filme. Mas antes, a gente precisa entender exatamente o que é a emoção do ponto de vista científico. A emoção, ela é um processo neurobiológico que ela é estimulada, ou seja, cada emoção ela é uma resposta ao ambiente, aonde quem está passando por alguma situação, ela precisa se adaptar e utiliza das emoções para fazer isso. Por isso, cada uma tem um propósito. Ninguém é feliz 24 horas, assim como ninguém é triste 24 horas. Então, a gente vai trabalhar as 5 emoções básicas, que são as emoções que a gente tem como inatas, e cada emoção dessa, ao longo da vida, ela vai tendo adaptações, e a gente vai tendo outras nomenclaturas. Mas a gente precisa entender dessas 5 primeiro. Bom, a gente tem a alegria. A alegria é aquilo que a gente gostaria de ter o tempo todo, mas a gente não tem, E aí a gente precisa saber o que a alegria nos proporciona. A alegria, ela é o prazer, Fisicamente, a gente tem uma postura, a gente geralmente tem uma postura muito mais firme, muito mais confiante, e ela nos proporciona o bem-estar. Então, ser alegre é ter uma visão positiva, com uma postura firme, e ela nos proporciona o bem-estar. A gente também tem a emoção do medo. O que é o medo? Geralmente é aquela postura mais de fuga, Aquela postura muito mais onde a pessoa tem um distanciamento, Ela não se mostra tão confiante. A reação física muitas das vezes vai ser uma palpitação e a atitude, o propósito do medo é fazer com que a gente fique num estado de alerta, onde a gente tenha um cuidado, em relação às coisas que a gente está fazendo. Então, o medo, ele nos proporciona exatamente ter essa cautela, para que a gente possa fazer as coisas, E aí a gente vai ver mais lá na frente, no próximo vídeo, sobre a luz e a sombra de cada emoção, Por enquanto a gente vai ver aqui o propósito delas. Então, o propósito do medo é nos proporcionar essa atenção, Estar atento às situações. A gente também tem a emoção que seria a emoção, lá no filme a gente fala que é a emoção do nojo, E aí a gente utiliza a nomenclatura na psicologia da repulsa. Tanto a repulsa, ela vai ser um distanciamento, tanto de situações, mas ela também vai ser um distanciamento de pessoas. O distanciamento, nesse caso, com a emoção da repulsa, é da gente ir realmente diretamente para o estado de sobrevivência. Então, a gente se afasta daquilo que não é legal pra gente. Então, a gente se afasta, por exemplo, de pessoas. A gente não quer estar perto de alguém que cometeu um crime, que fez alguma coisa muito ruim. Então, essa forma de a gente olhar para aquilo e se distanciar, que é a repulsa, ela é utilizada, então o propósito dela é para isso. Seja com uma situação também. Às vezes um ambiente sujo, todo bagunçado, isso nos causa repulsa, porque a gente acaba ligando aquilo a um ambiente que não é sadio, e a gente também não quer estar ali, também não quer estar perto. A outra emoção é a emoção da tristeza. A tristeza, muitas das vezes a gente vai olhar para ela não só com aquela questão da apatia, que é a reação
física dela. Mas o que ela nos proporciona? A tristeza, ela nos proporciona uma reorganização interna. Então, muitas das vezes é na tristeza que a gente consegue pensar, consegue lembrar de situações que nos proporcionam reflexões mais profundas. E a última emoção vai ser a emoção da raiva. É na raiva, é aquele sentimento de muitas vezes ficar vermelho, de ficar mais agitado, que vai nos proporcionar a forma da gente fazer as mudanças. Muitas das vezes a gente precisa muito dessa raiva para que a gente possa trocar, né, as nossas informações e a gente possa colocar em prática aquilo que a gente não estava conseguindo. Então, sabe aquela situação que você vinha postergando anos e anos e aí você vinha dizendo, eu preciso mudar, preciso ser diferente, mas enquanto não acontecer algo que faça você sentir essa emoção, que faça você ter uma frustração ou ter realmente uma situação de eu não quero mais isso, você vai continuar fazendo aquilo que fazia antes. Então essas são as 5 emoções e a gente vai trabalhar e depois no próximo vídeo como que a gente vai olhar para ela no sentido do extrair o que é positivo e saber controlar mais o que é negativo em cada uma dessas emoções. Te vejo no próximo vídeo.